E aí, pessoal, Diego Salazar chegando aqui com a gente para falar do Cruzeiro, nosso próximo adversário. Vamos falar do confronto, né, Diego? É um confronto de dois times que estão vindo da Série B. O Cruzeiro veio melhor do que o Grêmio, inclusive, mas esse ano a coisa parece que vira um pouco de chave, né? A gente, pelo lado de cá, estava com medo de como seria essa reformulação, acho que vocês também daí. E aí, Diegão, como é que estão as coisas e como é que está a expectativa para o Cruzeiro nesse confronto? Tudo tranquilo, obrigado pelo convite, participar aqui com vocês. Torcedor do Cruzeiro com bastante receio, né, dessa partida, a primeira do Cruzeiro como mandante nesse ano, praticamente no ano de 2023, porque no Campeonato Mineiro o Cruzeiro mandou jogo em Cariacica, teve jogo em Brasília, na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Então a gente teve muitos problemas, ainda está tendo, né, o Cruzeiro está se resolvendo com o Mineirão, mas esse jogo vai ser na Independência. Mas o torcedor ali tem muitas dúvidas, né? O treinador vai para sua terceira partida, contando jogos oficiais, porque também teve um amistoso com o Red Bull. O Cruzeiro não conseguiu ainda se encaixar nesse ano de 2023, né? Diferente do que foi o ano passado, o Cruzeiro tem 4 vitórias nesse ano, em 13 jogos disputados, então assim, um desempenho muito abaixo do que o torcedor esperava. Muitos jogadores não se encaixaram, né? Tem muitos jogadores que, principalmente no setor ofensivo, o caso do Gilberto, que não vem conseguindo marcar gol, né? O próprio Wesley, que foi a maior contratação do Cruzeiro para essa temporada, ex-jogador do Palmeiras, também muito criticado. O Wesley é um desastre em campo desde que chegou, erra tudo que tenta. A gente ainda tem muita esperança, mas até o momento não rendeu nada. Pois é, Diego. E aí vou te fazer uma pergunta agora, cara, que ela vai até um pouco além dessa questão do campo que a gente vê. O Cruzeiro puxou essa barca das SAFs, né, que estão sendo agora muito comuns no Brasil, são vários clubes aderindo, e teve um pouquinho mais de conflito entre torcida e Ronaldo, ali pelo que a gente observa nas notícias que saem nesse ano. Tô certo, tô errado? Como é que tá o clima em relação a isso aí e a essas críticas que vão acontecendo e como é que tá sendo administrado isso por aí? Cara, no meu ponto de vista, algumas críticas são até injustas, né? O Ronaldo foi criticado primeiro pela saída do Fábio, aí houve até protesto na época, né? Depois o Rafael Cabral chegou, assumiu a titularidade, foi bem em 2022, o torcedor deu uma acalmada, mas nesse ano o Ronaldo não prometeu o grande elenco, ele não prometeu disputa de título, então assim, o torcedor também, tem muito torcedor que achou que a SAF ia chegar, o time ia ficar milionário, ia contratar todo mundo, isso não acontece, né? Até tem o caso do Vasco, do Botafogo, que está tendo um investimento muito maior que o do Cruzeiro, né? Mas também não estão fazendo grandes campanhas, né? No estadual, o Botafogo no ano passado, no Campeonato Brasileiro também não fez nada extraordinário. Eu acho que, sim, a gestão do Ronaldo em si errou, principalmente nesse ano de 2023, já tem jogadores que foram contratados e não deram certo, né? O Matheus Davó, que veio do Corinthians para o Cruzeiro, estava no Bahia ano passado, ele já vai até sair, não foi inscrito no Brasileirão, está indo para o Chipre, né? Então são jogadores que vieram para o Cruzeiro nesse ano de 2023, não deram certo. Então, assim, erro de planejamento, até que teve uma outra contratação que não está vingando, mas o Ronaldo, num todo, que ele prometeu para esse ano de 2023 é não cair, né? Então, se no final do ano ele entregar isso, tá tudo certo. Inclusive, o Ronaldo disse que se chegar na próxima janela ele vê que o Cruzeiro vai lutar para não cair, vão ter mais contratações, o Cruzeiro vai investir mais para brigar mesmo, para permanecer na Série A. O objetivo dele é meio de tabela, né? Ele fala até em Sul-Americana, mas vamos ver como é que vai ser no final do ano. Pois é, e a gente sabe como é que fica o ânimo do torcedor em relação a isso, né, Diego? Porque para você ter ali o gestor da sua SAF, né, o cara que tá responsável pelo teu futebol, chegando e falando pra torcida, ó, o objetivo vai ser não cair. Por mais que a gente entenda o contexto, às vezes é difícil um pouco de aceitar isso, né? O torcedor é sempre megalomaníaco, ele quer sempre ganhar alguma coisa, quer ganhar os títulos, e o Cruzeiro acabou ficando de fora até mesmo da final do Campeonato Mineiro. A gente vê, a gente passou desse lado, né, do lado de cá, com o Grêmio, por uma situação um pouco semelhante no ano passado em relação a essas contratações que não deram tão certo. A gente teve o próprio Orejuela, que passou aí pelo Cruzeiro, chegou no ano passado, bateu, ficou um mês e foi embora, né? Uma situação bem curiosa, bem específica, mas o Grêmio vem tendo essa vantagem no estado, pelo menos, né? O Grêmio tá mandando no estado, é o ex-campeão seguido antes da primeira conquista do Grêmio nesse ex, o campeão ainda foi o Novo Hamburgo, então na rivalidade
tá tudo um pouco mais tranquilo por aqui. Mas nessa questão de âmbito competitivo, assim, a gente vê que, e aí houve também uma troca de gestão, não é uma SAF, né, mas uma troca de presidência no Grêmio do Romildo, que vinha de uma gestão muito longa para o Alberto Guerra, que conseguiu fazer essa virada muito grande, assim, em termos de contratação. Enfim, o Soares, ninguém esperava nada nem perto do Soares no Grêmio. E isso acabou acontecendo. Então a gente ficou até um pouco surpreso daqui. Diegão, então, para o confronto, para esse jogo, se a gente colocar os dois aí, de fato, um de frente para o outro, como é que tá a sua expectativa? O que você vê de ponto bom no Cruzeiro, que pode talvez incomodar a gente do lado de cá, e o que você vê de ponto bom do lado de cá, que possa talvez incomodar o Cruzeiro em algum ponto fraco daí? O problema do Cruzeiro hoje é um problema... Todo mundo cita os erros defensivos do Cruzeiro, como no caso do Corinthians. O primeiro gol foi uma falha, né, do Lucas Oliveira, que é o nosso zagueiro que está aqui desde o ano passado. O Oliveira, em 2022, ele foi um dos melhores do time. Em 2023, a gente pode colocar ele entre um dos piores. Ele não está conseguindo jogar, muitas falhas, mas o problema do Cruzeiro também é ofensivo. Se você for assistir o jogo contra o Náutico e contra o Corinthians, os dois jogos o Cruzeiro perdeu. E aí os dois jogos o Cruzeiro controlou a partida inteira. E aí em um erro o Cruzeiro sofreu gol. No caso do Corinthians foram 2 gols sofridos, mas aí o Cruzeiro já estava tentando sair para buscar ali um empate, né? E acabou sofrendo um outro gol. No final até conseguiu diminuir. Mas o problema do Cruzeiro é ofensivo também. O próprio, já citei o Gilberto, Wesley, jogadores que não estão conseguindo ter um bom desempenho. E o Grêmio, até a gente noticiou isso essa semana, tem a melhor defesa entre os times da Série A. Então eu acho que o problema do Cruzeiro para essa partida, óbvio que tem o Soares também, que é talvez o melhor atacante dessa Série A, mas o problema do Cruzeiro vai ser conseguir furar a defesa do Grêmio, que é bem sólida, né? Então eu acho que esse vai ser um dos grandes problemas. Sobre a atuação do Cruzeiro, com o Pepa, né, que é o nosso novo treinador, a gente está tendo uma organização tática muito boa. No segundo tempo, o que está atrapalhando o Cruzeiro são as substituições, porque o banco do Cruzeiro é um banco muito fraco, né? E os jogadores que entram muitas vezes não conseguem mudar o jogo, não conseguem trazer uma intensidade que precisa. Contra o Náutico foi totalmente diferente, né? Depois que o Cruzeiro mexeu, o time piorou. Então, assim, contra o Corinthians isso nem aconteceu tanto. Mas contra o Náutico, depois que o Cruzeiro fez as substituições, o desempenho caiu muito. E aí, para esse jogo contra o Grêmio, a gente também tem algumas dúvidas, né? O próprio Ramiro, que jogou no Grêmio, né? Ele tá muito mal no Cruzeiro e ele foi titular nas 2 primeiras partidas do Pepa. Mas o Ramiro, ele jogou tão mal que eu acho que ele vai sair do time e provavelmente quem entra é o Felipe Machado, que também é um ex-jogador do Grêmio. Então a gente deve ter essa mudança entre os titulares. O Henrique Dourado chegou agora ao Cruzeiro, eu não sei se ele vai ser relacionado, ele já tá regularizado, né? Mas acho que o Henrique Dourado não vai como titular, mesmo se for relacionado, até porque está mais de um ano sem atuar aí no futebol. Mas eu acho que o time do Cruzeiro vai ser mais ou menos o que jogou as 2 últimas partidas, com essa mudança no meio de campo. Acho que o Ramiro não deve permanecer. E o nosso destaque está sendo o Richard. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogador que estava lá no banco do Ceará. O Cruzeiro trouxe ele, a torcida criticou muito, né? E aí ele está conseguindo ser um leão ali nesse meio de campo. No jogo contra o Corinthians, ele roubou todas as bolas praticamente, está se destacando apesar das críticas quando ele foi anunciado. Perfeito, Diegão. Vamos então caminhando já para a reta final do nosso bate-papo. Sim, agora falando de uma forma extremamente sincera, hein, Diego? Eu espero daqui um jogo bem equilibrado. Acho que assim, a gente passou um aperto no passado com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro disparou, a gente achou que a gente fosse conseguir chegar lá no alto, mas o Cruzeiro levou com folga o título da Série B. Acho sinceramente que o Grêmio não vem, não viaja, né, para jogar muito recuado. Acho que não vai ser essa característica do time do Renato, mas acho um jogo perigoso. Acho que o Grêmio precisa ter um certo cuidado ali com essa equipe do Cruzeiro, porque tá, a nosso ver aqui, no momento que pode ter uma virada de chave, né? Então o Grêmio tem que ir com o olho muito aberto para esse jogo. E o que você vê do seu lado, do lado do Cruzeiro, a sua expectativa sobre como o time vai se portar em campo e como você acha que o Grêmio vai se portar em campo diante do Cruzeiro? Cara, apesar do elenco do Grêmio ser melhor que o do Cruzeiro hoje, no meu ponto de vista, eu tô confiante para esse jogo. A torcida vai em peso, né? Apesar de ser uma independência, estádio menor do que o Cruzeiro está acostumado, né? Mas praticamente todos os ingressos vendidos, o Cruzeiro já divulgou parcial de 18 mil, a venda para quem não é sócio começou recentemente, então assim, a gente deve ter todos os ingressos vendidos, estádio lotado. Como eu disse, tem muito tempo que o Cruzeiro não joga em Belo Horizonte como mandante, jogou recentemente na semifinal do Mineiro contra o América, mas era visitante.
Então eu tô bem animado, acho que pode vir aí talvez a primeira vitória do Pepa em jogos oficiais, ele que só venceu o amistoso contra o Red Bull Bragantino, e quem sabe o Gilberto não desencanta. O Gilberto só marcou em um jogo aqui pelo Cruzeiro e foram 3 gols, né? Quem sabe ele não marque mais 3 gols aí contra o Grêmio. Bem difícil pela defesa do Grêmio, mas vamos torcer. Exatamente, Gilberto, bom atacante, eu gosto bastante do Gilberto. Diegão, te agradecer pela participação aqui e deixar o convite, né, pro retorno, para sempre que quiserem chegar aqui com a gente no Portal do Gremista e deixar o espaço aberto para você divulgar suas redes e as redes do Diário também. Tamo junto, meu querido. Show, obrigadão aí, agradecer pela oportunidade e mesmo a galera sendo gremista aí, se quiser informação do Cruzeiro, acessa lá o diarioceleste.com.br, que é o nosso site com tudo sobre o Cruzeiro. A gente também tem canal no YouTube, tem nas redes sociais, @Diário Celeste. Então, quem quiser acompanhar, fique à vontade. E precisando é só chamar. É isso, pessoal. Valeu, Diego Salazar do Diário Celeste chegando aqui com a gente, então, nesse geralzão do confronto entre Cruzeiro e Grêmio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Diegão. Valeu, pessoal. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.